Estou ouvindo bem. Vamos lá, meus amigos, então, com a nossa tão esperada aqui entrevista com o professor Pierluigi. É, eu vou fazer o seguinte, eu conversei com... Eu vou dividir essa nossa entrevista em três grandes blocos. Um para a gente conversar sobre a neurociência, assunto que o professor Pierre domina. Um outro bloco para a gente conversar um pouquinho sobre como aplicar alguns ensinamentos da neurociência em estudos de concurso e em estudos de pré-vestibular. E um terceiro bloco, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da educação no Brasil. O professor Pierre tem uma vasta bagagem para conversar conosco sobre isso. E antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o professor Zander, eu sou empresário, consultor de empresas e atuo como professor de concursos. Em 2013 eu tive a ideia de começar a dar aula de todas as matérias. Uma ideia que já foi dita por alguns professores como uma loucura. Um dos meus segredos já contei para vocês. Eu falei, olha, eu assisto pelo menos 3 preparatórios com os melhores professores do país, leio e faço muito exercício. A outra parte do meu segredo, nós vamos juntos desvendar hoje, porque em 2012 eu conheci o professor Pierre de uma palestra, conheci através de palestra ele, não pessoalmente, e comecei a aplicar em mim mesmo. Algumas coisas eu já aplicava, outras coisas eu comecei a aplicar de forma racional e incisiva, e deu tão certo que eu me tornei um maluco que dá aula de todas as matérias. E nós estamos com o professor Pierluigi, que é físico, que é químico, e que já trabalhou dando aula de inteligência artificial, deu aula em pós-graduação, é um dos fundadores do Anglo, não é, professor Pierre, do método de ensino do Anglo, que é um curso extremamente bem quisto e conhecido no meio de pré-vestibular, como um dos mais eficientes do Brasil. E hoje o professor Pierre estuda há 15 anos neurociência, e hoje ele viaja para o Brasil, é requisitado. Eu estou desde abril tentando fazer essa conversa com o professor Pierre, uma brechinha na agenda dele, porque ele vai colocar para a gente um pouquinho da experiência, da vasta experiência dele, e ele tem uma visão sobre a educação brasileira ímpar, singular e de extrema importância para a gente. Boa noite, professor Pierre. Boa noite a todos os que nos estão ouvindo nesse milagre da internet. Que maravilha. Professor Pierre, já deixa eu te contar uma coisinha bastante interessante. Por favor. Quando eu comecei a lidar com o meu computador pessoal, em 1982, ele gravava os programas em fita cassete. E para poder gravar em fita cassete, como o microprocessador é digital e a fita cassete era analógica, tinha um dispositivozinho que modulava do digital para o analógico e depois, na hora que você fazia a leitura, demodulava do analógico para o digital. Ou seja, tinha uma coisa chamada modem. Aí alguns amigos tiveram a ideia de, vamos usar esse modem para a gente se comunicar via telefone pelo computador, né? E, moral da história, nós inventamos uma internetzinha pessoal em 1980 e nada, muito antes de existir a internet aqui no Brasil. Portanto, tem muita gente que acha, em função das minhas ideias, que eu sou tecnófobo, um velhinho gagá que detesta a tecnologia. Eu queria deixar bem claro que, quando eu era jovem, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Portanto, não sou um tecnófobo de forma alguma, né? Que beleza, professor. Mas eu mostrei para o senhor uma imagem que eu fiz para divulgar a nossa entrevista, e dentro dessa imagem eu coloquei algumas perguntas onde a gente ia se propor a responder, o senhor ia se propor a responder, né? E cheguei a receber até alguns comentários sobre algumas perguntas que eu coloquei ali que parece que causaram algumas estranhezas nas pessoas. Então eu vou começar a nossa conversa com a primeira pergunta, que a gente sempre, em alguns momentos, a gente vê alunos colocando dificuldades de aprendizado e a gente vê algumas estigmas, né? Ah, fulano de tal é burro. Fulano de tal, eu não consigo aprender tal coisa, eu não sei, eu não entendo. Então a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é, professor Pierre,
A inteligência é como a estatura, quer dizer, eu tenho 1,50 m, eu vou morrer com 1,50 m. Eu tenho 1,92 m, vou sofrer de dor no joelho e morrerei com 1,92 m. A inteligência, ela pode aumentar, professor Pierre? Pode aumentar e, o que é perigoso, pode diminuir também. Na realidade, conforme nós vamos ver ao longo desse bate-papo, construir conhecimento, ao contrário do que as pedagogas falam, não é essa palhaçada de construtivismo que existe. Construir conhecimento, na realidade, é construir o cérebro. Ou seja, o cérebro, ele é construído fisicamente, ele é alterado fisicamente toda vez que alguém aprende alguma coisa de verdade. Essa alteração significa o quê? Uma maior riqueza, uma maior complexidade e uma maior riqueza das ligações que existem entre os neurônios do cérebro. Moral da história: quanto mais eu aumento essa riqueza, mais eu me torno inteligente. Isso é uma coisa extremamente simples. Portanto, qualquer pessoa tem condições de se tornar cada vez mais inteligente. Agora, se eu destruir essas ligações, aí eu me torno cada vez mais burro. Então, eu até dou nas minhas palestras uso até uma imagem de uma escada. Eu posso subir a escada da inteligência, como eu posso descer a escada da inteligência. Depende se eu quero construir coisas mais ricas e mais complexas no meu cérebro, ou simplesmente se eu quero destruir ligações neurais e me tornar um idiota. Só para ter uma ideia, vamos já falar da descida, para já eliminar esse processo. A descida tem 3 fatores, basicamente. Um, que é o mais suave, é o fator emocional que, sem querer, você levantou agora. Qual que é? Eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz daquilo. Ou seja, quando o sujeito emocionalmente se autolimita, ele está descendo a escada da inteligência. Ele está, se não destruindo, pelo menos impedindo o crescimento de novas ligações. Isso já é um fator muito preocupante em termos de não crescimento da inteligência. Segundo fator que faz descer a escada: drogas químicas. Drogas químicas, algumas das quais até não reputadas como perigosas, como é o caso da maconha, que querem liberar. Não, na realidade, maconha, cocaína, crack, êxtase, todas essas drogas que têm Ritalina, atenção, hein, gente? Ritalina faz descer a escada da inteligência. Ritalina, a famosa droga do concurseiro. Pois é, então cuidado. Então, na realidade, todas essas drogas, álcool em excesso, obviamente, o próprio cigarro, viu, Roberto? O próprio cigarro, tabaco normal, tá certo? Eu estou falando assim de cátedra porque faz 3 meses que eu parei de fumar. Então não se preocupe, não. Mas, de qualquer forma, são todas as drogas químicas. Isso é terrível. Algumas fazem, então, despencar pela escada da inteligência, como exemplo do crack, que destrói o cérebro assim, com uma rapidez impressionante. E o terceiro fator, que está fazendo todo mundo descer a escada da inteligência, é muito simples. Chama-se redes sociais. Ou seja, o uso do smartphone está imbecilizando, de forma literal, uma fração muito grande da humanidade. Ou seja, é a mesma coisa que o álcool. Por exemplo, eu hoje, agora há pouco, estava jantando, fiz um macarrãozinho para mim, gostoso, tá? Com molho pesto alla genovese, eu mesmo que cozinhei. Italiano, né? E, obviamente, estava lá uma taça de um bom vinho argentino, comemorando a Argentina. Mas uma taça de vinho, meu Deus do céu. Agora, se eu tivesse tomado a garrafa inteira, o problema teria sido muito diferente. Então, o problema das redes sociais é a mesma coisa. Se eu acesso de vez em quando, agora há pouco eu estava acessando, tinha gente, que horas vai ser a entrevista, tá? Tudo bem. Agora, o sujeito que fica grudado nisso o dia inteiro, realmente ele está emburrecendo, ele está diminuindo a inteligência. E agora, o truque qualquer, em vez de descer, o truque é subir. Você vai dizer, é possível? É possível, eu tenho milhares de cases que eu poderia citar a respeito disso. Um deles, inclusive, se chama Pierluigi Piazzi. Eu jamais dou uma receita da qual eu não tenha sido cobaia. Somos 2. Então, inteligência se aprende. Ponto final. Qualquer pessoa tem condições de se tornar cada vez mais inteligente. Então, só para a gente colocar de forma bem explícita mesmo. Eu fiz um teste de QI e deu 130, 120, 100. Eu repeti de ano 2 vezes. Eu fui diagnosticado com, sei lá,
como é que chamam agora? Aquele IDH. moleque. Né? É possível. Se a pessoa não tiver uma patologia, né? Que aí a gente, né? Enfim, patologia é patologia, uma doença, uma parte do Sim. cérebro que não funciona, alguma coisa assim. Se a pessoa não tiver uma patologia, eu não digo doença, essas doenças diagnosticadas, ou não sei se o senhor me corrige, né? Essas doenças diagnosticadas por psicólogos, ou às vezes por aquela orientadora do colégio, aquela pedagoga, né? Se a pessoa não tem uma doença física no cérebro, ela é capaz de aumentar a inteligência? Sim, é isso que o senhor está dizendo? Não só estou afirmando isso, mas como tenho absoluta certeza, analisando casos já acontecidos, de que mesmo a pessoa que tenha problemas patológicos, neurológicos, tem condições de aumentar a inteligência. Eu já vi casos assim, quase milagrosos de sucessos muito grandes, por exemplo, para portadores de síndrome de Down. O portador de síndrome de Down tem limitações neurais. No entanto, já havia acontecido coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele foi colocado no ambiente adequado, que fez com que, mais devagar do que uma pessoa sem o problema, ele subiu a escada, mas subiu a escada, ele simplesmente conseguiu. Agora, você pega essa pedagogia burra que está aqui no Brasil, enfia o coitado numa sala de aula com pessoas que não têm o problema, esse sujeito que deveria estar tendo uma assistência especial não tem, sofre uma humilhação diária perante sua inferioridade e, na realidade, como ele perturba o processo, numa sala de 30 alunos, incluir um cara dessa forma canhestra, dessa forma imbecil que estão usando nessa inclusão, em vez de você incluir um em 30, você está excluindo 29. 29 estão sendo excluídos. Então, na realidade, mesmo as pessoas que têm limitações neurológicas têm condições de se tornarem cada vez mais inteligentes. O teste de QI não mede toda a inteligência, mas um teste de QI não verbal, ele mede aquela parte básica da inteligência, que no fundo é a fundação, é a ferramenta básica de todas as outras inteligências múltiplas. Qual que é? É a habilidade em descobrir padrões, habilidade em descobrir regras. Então, no momento que o sujeito faz um teste de QI não verbal, com todas aquelas figurinhas, e descobre qual é a regra que faz com que aquelas figurinhas sejam construídas, parece uma bobagemzinha, parece coisa de livretinho de palavras cruzadas, coisas desse tipo, mas funciona. Se o sujeito desenvolve a habilidade em descobrir regras, esse cara se torna mais inteligente. E quanto mais ele descobrir regras, mais complexo se torna o cérebro, e quanto mais complexo o cérebro, mais inteligente o sujeito fica. Ou seja, é um feedback explosivo. Sim, sim. Bom, bacana a gente ter isso bem claro. E uma pergunta, até que antes para a próxima pergunta, até uma pessoa me mandou no Facebook. Pergunta para o professor Pierre. A idade influencia de alguma maneira negativa ou positiva? Pessoas mais velhas têm mais dificuldade de aprender do que pessoas mais novas? Existe um limite de idade para o aprendizado? E o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu já pergunto sabendo que eu sei que o senhor tem 70 anos e estuda até hoje, mas eu quero saber isso. 71. Não, na realidade, há diferença na idade, na velocidade com a qual se sobe a escada e na habilidade, do grau de habilidade que é adquirido. Por exemplo, para aprender novos idiomas, uma criança pequena, óbvio que vai aprender muito mais facilmente e muito mais rapidamente do que uma pessoa adulta. Mas isso não significa que uma pessoa adulta não tenha capacidade de aprender cada vez mais novos idiomas. A única limitação da idade avançada que eu vejo é justamente quando o sujeito tem algum problema neurológico, aí passa a ter Parkinson, Alzheimer, coisas desse tipo, aí é óbvio que passa a ter limitações. Porém, há muita coisa em neurociência que mostra que se o sujeito mantiver uma atividade intelectual intensa, ou seja, leitura, trabalho, produção, o cara for ativo, for produtivo, se ele tiver muita leitura, muito quebra-cabeça, muita coisa desse tipo, parece que o Alzheimer fica lá para trás, não aparece não. Ou se aparece, aparece muito tardiamente. Então, a idade não é um empecilho para subir a escada, com certeza absoluta. Bacana. E me diga uma outra coisa, professor. Explica para a gente, então, a próxima pergunta seria como o cérebro armazena as informações. Eu acho que aí o senhor vai ter que falar um pouquinho sobre como é que se dá essa subida, né, como é que se sobe essa escada e
Quer dizer, como é que a gente vai, como é que o cérebro armazena e como é que a gente sobe essa escada? Aí eu vou colocar essa pergunta base para que o senhor nos esclareça e vou colocar uma mais direta. Eu vou estudar 14 horas direto para uma prova, ou eu vou estudar 1 hora por dia durante 14 dias para uma prova. Um curso intensivo, aquele que chamam sempre de hard, ultra, mega, de 2 dias, ou uma preparação de 1 mês, 1 ano. Como é que se dá? Um aluno que vai fazer um concurso, um aluno que vai... Como é que se dá esse aprendizado? É intenso mesmo? Vamos virar à noite? Vamos ficar 14 horas? Vamos ter que... como é que funciona isso, professor? Então, o grande problema é o seguinte, as pessoas têm que perceber que o fenômeno da aprendizagem não é um fenômeno espiritual, não é um fenômeno mental, é um fenômeno físico. Eu vou repetir, físico. Ou seja, se você está aprendendo alguma coisa de verdade, você está criando no teu cérebro redes dendríticas, já eu explico o que é isso, cada vez mais complexas e cada vez mais ricas em capacidade de troca de informações entre os neurônios. Então, basicamente, o processo é físico. Não é que a minha alma fica mais inteligente. É meu cérebro que passa a ter construções diferentes daquelas que tinha. Bom, então, o fenômeno acontece mais ou menos, simplificando a extrema parte neurológica, ele acontece mais ou menos da seguinte maneira. Quando eu descobri isso, eu fiquei felicíssimo. Sabe quando você não consegue entender uma coisa durante a vida inteira, de repente, um artigozinho de fundo na revista Scientific American, em Mathematical Games, me deu aquele pá, sabe quando dá aquele estouro? Aí tudo ficou muito claro. O problema é o seguinte, eu vou dar até um exemplo, não sei se as pessoas vão ver isso. A minha mão. A palma da minha mão é um neurônio. Os dedos são chamados dendritos. E o meu braço é o axônio que vai produzir uma comunicação com outros neurônios. O que eu faço? Aqui, pelos dendritos, eu recebo informações de outros neurônios da rede. O corpo do neurônio vai decidir se passa ou não. Ou seja, no fundo o neurônio é binário, né? Ele tem o 0 ou 1. Se essa informação passar, então vai para o resto da rede e a coisa continua. Então, a complexidade disso daí, não vou entrar em discussão agora, mas tem uma coisa extremamente interessante. Fato número 1. Vamos pegar o exemplo clássico do sujeito que está fazendo um curso para vestibular ou um curso para um concurso. O sujeito assiste aula num cursinho. Quando o professor do cursinho é muito bom, quando o professor de cursinho é fantástico, como é o nosso caso, diga-se de passagem, quando o professor de cursinho é muito bom, ele consegue o seguinte fenômeno. Ele consegue fazer com que o aluno entenda, mas não aprenda. Muito cuidado. Numa aula, o professor não ensina, o professor explica. O fenômeno aula é um fenômeno no qual você tem o entendimento. E o que significa entendimento? Entender significa encaixar a nova informação dentro de um contexto das informações já adquiridas previamente, os famosos pré-requisitos. Então, se você está discutindo a fase do terror da Revolução Francesa, se você esqueceu a tomada da Bastilha, você não vai entender muito bem a sequência dos acontecimentos. Então, na realidade, durante a aula, você entende, partindo do princípio que você já tenha uma compreensão prévia de uma série de assuntos para os quais esse está dependendo. Muito bem. Esse é o processo do entender, que muita gente, infelizmente, confunde com o processo do aprender. Acha que entendeu, está tranquilo. Não é verdade. A aula não foi feita para aprender. Esse é o primeiro grande e gigantesco equívoco do sistema escolar brasileiro. Na escola brasileira se acha que se o sujeito tem que aprender mais, ele tem que ter mais aulas. A tal ponto que na escola brasileira existe o absurdo de exigir que o cara passe de ano se tiver um certo número mínimo de presenças.
Isso daqui é coisa de mexerico, a ideia de besta humana. O sujeito tem que ser um híbrido, um muar para ter uma ideia dessa. E, no entanto, é o normal, é considerado absolutamente normal. Então, princípio número 1. A aula não foi feita para aprender, foi feita para entender. Você vai dizer, quando é que o sujeito aprende? Quando termina a aula, esse cara pega um lápis e um pedaço de papel e começa a realizar atividades manuais em papel. Para, por exemplo, fazer exercícios de matemática, pegar as palavras-chave de um texto para montar um esquema, ou seja, mas sempre cuidado, sempre desenhando, escrevendo à mão e não digitando. Insisto mais uma vez, se o cara digitar o que ele está digitando, vai para o computador dele, não vai para o cérebro dele. Agora, se ele escrever à mão, o que que acontece? Os tais dendritos começam a crescer, começam a se ramificar, começam a criar mais ligações durante o estudo. Ou seja, ele deixou de ser aluno e está virando estudante, mas de lápis na mão e trabalhando com afinco. Bom, muito bem. Nessa fase, há aquilo que eu chamo de crescimento dendrítico. Ou seja, o número de neurônios não aumenta, o número de neurônios é fixo, e até eu diria mais, é fixo e vai se reduzindo com a idade. Os neurônios vão morrendo e não se reproduzem. Mas os dendritos é que começam a aumentar. A complexidade das redes dendríticas que começa a aumentar. Bom, pausa. Nesse momento, o que acontece? A enzima que produz o crescimento dos dendritos, ela se esgota em aproximadamente meia hora. 40 minutos. Portanto, o grande truque qualquer, nunca estudar, insisto, sempre de lápis na mão, nunca estudar mais do que meia hora seguida. Meia hora, 10 minutos de intervalo, meia hora, 10 minutos de intervalo, meia hora, 10 minutos de intervalo, e assim por diante. Não sou eu que estou dizendo, é o professor Pierre, hein? Fala, professor Pierre, por favor. Hein? Não sou eu que estou dizendo, é o professor Pierre, porque eu já falei isso e é bobagem. Agora eu trouxe uma autoridade. Fala, professor Pierre, pelo amor de Deus. Agora, outro truque. A cada meia hora, quer dizer, meia hora, 10 minutos, meia hora, a cada bloco de meia hora, mude de assunto. Mude de assunto. Se você está estudando direito constitucional, passe a estudar direito, sei lá, de finanças ou alguma coisa desse tipo diferente. Por quê? Porque você está cansando regiões do cérebro diferentes. Você cansou uma determinada região, aquele enzima se esgotou, tem que dar um tempo para refazer. Ótimo, então pula para outra região. Eu sempre dou para os alunos do cursinho o conselho, você está estudando história na primeira meia hora, na outra meia hora estuda matemática. Depois, na outra meia hora, você vai estudar geografia. Na outra meia hora, estuda português. E vai indo, vai pulando para alcançar regiões diferentes do cérebro. Mas então parece que o senhor está me falando de musculação, professor Pierre. Parece que é como se eu fosse trabalhar um músculo, isso? É isso? É isso. É como quando você vai na academia, você trabalha diferentes conjuntos de músculos. Você não vai esgotar os teus bíceps numa sessão. Você vai fazer um pouco de bíceps, depois você faz um pouco de adutor da coxa. Você vai mudando para não cansar aquela região. Senão você fica cheio de ácido lático numa região e absolutamente descansado na outra. O cérebro humano, insisto mais uma vez, é uma mudança física, tanto quanto a mudança das fibras musculares quando alguém está fazendo musculação na academia. Então a mudança é física. Uma outra coisa que é extremamente importante nessa parte, então estamos na segunda etapa, né? Tivemos o entendimento e agora estamos tendo a aprendizagem. Nessa etapa da aprendizagem, existe uma outra coisa que é fundamental. Como eu estou produzindo uma mudança física no meu cérebro, por uma questão de tentativa de manter a integridade do meu eu, a integridade da minha consciência, o próprio cérebro se protege, fazendo com que essa mudança física não possa ser muito grande no mesmo dia. Então, dentro do intervalo de 24 horas, a mudança é sempre pequena. Portanto, a coisa mais imbecil que alguém pode fazer é estudar 14 horas por dia. Porque ele está supostamente tentando produzir no cérebro uma mudança gigantesca que o cérebro não vai simplesmente aceitar. Porque vai dizer, não, você vai ficar louco.
Tanto é que tem gente cujo cérebro não produz essa limitação, e a gente tem o chamado fenômeno do idiot savant, que em francês seria o sábio idiota. Aquele cara que é capaz de decorar uma lista telefônica inteira e é incapaz de amarrar o cadarço do seu sapato. É o camarada que se transforma num deficiente mental com habilidades fantásticas em certas coisas e nenhum raciocínio em outras. Entende? Porque o cara exagerou justamente nessa modificação. O cérebro dele se tornou uma maquininha de decorar coisas em vez de ser uma maquininha de raciocinar. Então, essa fase, eu simplesmente falo para as pessoas, quer estudar bastante? Vai, 4 horas. 4 horas. Ou seja, 8 blocos de meia hora cada um, e você já está exagerando, hein? E você já está exagerando. Você vai dizer, mas se eu tiver muita força de vontade, porque tem cara que acha que se passa num concurso graças à força de vontade, né? Graças à vontade de passar. Aí, se eu quiser estudar mais, se você quiser estudar mais, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer com que as últimas meias horas estraguem aquilo que foi feito nas primeiras. Ou seja, se você estudar X, você aprende X. Se você estudar 2x, você não vai aprender 2x, você vai aprender x e talvez mais um pouquinho. Agora, se você estudar 5x, nem meio x você vai aprender, porque você vira um bobo. Entende? Quer dizer, é simplesmente isso. Tanto é que o conselho que eu dou no meu livro, aquele para concursos, é faça planejamento sempre a médio e longo prazo. Não tente produzir milagres a curtíssimo prazo, porque milagres não acontecem dessa forma. Sempre teu planejamento tem que ser a médio e longo prazo. Tanto é que muita gente, tem muitos pais que vêm e falam, meu filho vai fazer vestibular, qual é a melhor época para começar? Porque eles acham que é melhor fazer cursinho o ano inteiro ou fazer só o intensivo, né? O cara para começar no começo do ensino médio. No começo do 6º ano já é um bom começo, entende? O cara se prepara nessa fase. Agora, terceira etapa, atenção concurseiros, vocês que têm essa mania, terceira etapa. Todos esses dendritos que cresceram, eles não estão ligados de forma permanente, precisa soldar. É como se eu tivesse uma fiação gigantesca e agora preciso começar a ligar com as soldas. As soldas são as sinapses que acabam se formando. Quando é que essa solda acontece? Durante o sono e só e exclusivamente durante o sono. É durante o sono que se dá a fixação do processo. Então, o processo, primeira coisa, circadiano. Circadiano vem do latim. Circa diem, ao redor de um dia. É uma coisa que começa, acontece e se encerra em 24 horas. Ponto. Disso ninguém foge. E nessas 24 horas, 3 coisas devem acontecer. Número 1, assistir às aulas com muita atenção para entender. Número 2, estudar de lápis na mão para aprender, nesses blocos que eu falei. E dormir uma boa sequência de sono depois de estudar para você poder fixar. Nessa ordem. Porque tem cara, por exemplo, que assiste aula, chega em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira, depois vai estudar. Não, aí não adianta mais nada. Ou, por exemplo, tem mães que chegam, meu filho assiste aula à tarde, chega em casa tão cansadinho, ele faz a lição no dia seguinte e fala, não, minha senhora, ele tem que fazer a lição no mesmo dia. Antes que se passe uma noite de sono. Esse que é o truque simplesmente da coisa. E fazendo isso, o que acontece? 2 coisas. Aquela informação que foi recebida é aprendida de forma permanente. E número 2, que é mais importante, a riqueza de ligações que a aquisição dessa informação produziu é tal que a pessoa se tornou um pouquinho mais inteligente. Só que, insisto, um pouquinho por dia. Portanto, se você quiser ficar muito inteligente, estude pouco e todo dia. É simples, né? Aqui em São Paulo está um frio danado e a umidade relativa do ar está 0 quase. Você está me ouvindo? Oi! Saímos do ar? Está me ouvindo agora?
Alô, alô? Professor, Tá me ouvindo agora? agora tô. Voltou? Voltou. Voltou. Parou Não em sei que se, ponto? não sei se falhou aqui, não sei se falhou aí. Parou no ponto que o senhor estava colocando para a gente aquela atenção concurseiro sobre enganar o sono. Pois é. Sobre como O sono consolidar isso basicamente é a tudo. pacificação, não adianta, é bobagem. Querer roubar horas de sono para obter mais horas de estudo. Isso não funciona. Não só não funciona, como é contraproducente. Desculpe a tosse, mas aqui em São Paulo a umidade relativa do ar tá zero, acho. Não, imagino. E o senhor estava falando para a gente também que essa consolidação, então, do aprendizado, é, ela se dá durante o sono. Durante o sono, não adianta. A fixação se dá durante o sono. E tem gente que fala, ah, mas eu sonho. Eu falei, não, não é o sonho, é o sono. Você tem que dormir. Você tem que dormir sem ninguém enchendo o saco. Tem gente que põe gravador embaixo do travesseiro para ficar ouvindo coisas. Sabe Durante a aquele. noite. A hipnopedia. Aliás, tem uma charge do Quino maravilhosa, maravilhosa. O Quino, aquele que desenhava Mafalda, né? Aquele argentino fantástico. Um sujeito tenta aprender um idioma com essa hipnopedia. Coloca o gravador embaixo do travesseiro, deita e o gravador começa. Dobre utro, как ты поживаете? Хорошо, спасибо. E vai indo, né? Na noite seguinte, na charge seguinte, ele põe o gravador. Dobre utro, как ты поживаете? Хорошо, спасибо. E vai indo, né? Quando ele chega, depois de um certo tempo, se vê ele descendo do avião no aeroporto, onde supostamente ele aprendeu o idioma, né? O cara da alfândega vira para ele e fala, dobre outro, que tipo de vai? Ele deita no chão e dorme. O único, o único efeito que a coisa consegue condicioná-lo a adormecer. Ficou Não adianta. condicionado a dormir com a música, uma questão de ninar. Agora, veja bem, Roberto, depois que eu lancei esse livro de concurso, eu estou recebendo assim centenas de e-mails, estou sendo assediado por e-mail, por Facebook, tá, e eu estou fazendo uma análise mais ou menos do perfil psicológico do concurseiro. O concurseiro médio é alguém à procura de um milagre. Basicamente, o sujeito está à procura do milagre. Você está me ouvindo ainda? Acho que você saiu do ar de novo. Alô, alô? Caiu aqui para zero. Pronto? Está me ouvindo? Você voltou? Roberto, está me ouvindo? Alô, alô? Pronto. Agora está me ouvindo de novo ou não? Voltou? Alô? Alô, Roberto? Alô, Roberto?
Tá me ouvindo? Alô, alô? Alô?